estudantes, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa do quarto ano de adequação pedagógica. Eu sou a professora Suzy, vocês já me conhecem, e juntos com a gente, nossos convidados virtuais, os nossos amigos, vamos ver quem veio? O Max e o Léo. Muito bem, sejam bem-vindos também. E o Léo nos traz aquela informação importante da lavagem das mãos, que nós temos que lavar todas as partes das mãos. É um cuidado que nós temos que ter sempre, para ficarmos com a mão bem limpinha e higienizada. Eu estou aqui também, passando o álcool, para que a gente possa continuar nos cuidando com muita saúde. Vamos para a primeira parte da nossa aula, que é a nossa rotina. Acompanhem comigo que teremos na aula de hoje. Vamos separar os materiais e registrar a data, recordar a aula anterior. Teremos história em quadrinhos. Olha lá, já tem uma imagem do nosso personagem dessa história de hoje. Escrita de palavras, a palavra secreta e a tarefa final. Muito bem. Então, os nossos materiais são o caderno, o lápis, a borracha, o apontador e o alfabeto móvel. Peguem o caderno ou a folha, registrem a data de hoje, o dia, o mês e o ano, língua portuguesa. Eu vou esperar um tempinho para vocês se organizarem e logo eu volto. Até já! Muito bem, tudo pronto aí, registro feito. Vamos começar então
relembrando a nossa aula anterior. Vocês lembram? Nós vimos novamente o nosso dinossauro, o Vespersaurus paranaensis. Esse dinossauro que foi encontrado numa cidade do estado do Paraná que se chama Cruzeiro do Oeste. E por isso a nossa palavra secreta foi Paraná, que é o estado onde o dinossauro foi encontrado, certo? E vocês acompanharam as aulas da semana? Vocês viram o assunto que foi falado, que foi conversado? Nós já vamos falar sobre ele, porque antes eu tenho aqui o nosso baú das palavras. Qual palavra secreta será? Está escondida dentro do baú. Temos aqui o nosso baú. Vocês já sabem que aqui dentro nós temos as letras que formam a palavra secreta de hoje. Qual será a letra? As letras que estarão escondidas aqui. Vamos ver? Abrindo aqui, vão colocando aí também as letras do alfabeto móvel de vocês. Combinado? Eu tenho aqui a letra R, a letra O, a letra H. Que palavra será essa? A letra C, a letra A, mais uma letra C, mais uma letra O e mais uma letra R. Vejam que nós temos várias letras repetidas. Então, as letras estão aqui todas misturadas, nós não formamos uma palavra. Eu só coloquei elas aqui na mesa para que vocês acompanhem e separem aí no alfabeto de vocês todas essas letras, para que lá no final da aula a gente descubra que palavra é essa, a nossa palavra secreta. Combinado? Muito bem. Posso guardar aqui? Já tentaram descobrir que palavra é essa? É uma palavra com várias letras. Depois nós vamos então formar essa palavra. Vamos relembrar então as aulas da semana? Vocês acompanharam? Foi muito legal, porque nas aulas da semana nós conhecemos mais alguns personagens de histórias em quadrinhos. Vejam aqui na tela. Todos esses personagens fazem parte das histórias em quadrinhos que levam o nome de Snoopy. Snoopy, então, é um desses personagens. Vocês já sabem dizer qual deles é o Snoopy? Então, são os amigos do Snoopy, todos eles fazem parte dessa história em quadrinhos muito divertida e muito legal. Nós já vamos continuar observando esses personagens. Então, o Snoopy, ele foi criado pelo Charles Schulz, que foi um cartunista que nasceu nos Estados Unidos em 1922. Ele estreou em outubro de 1950 com a tira do Snoopy. Então, a princípio, ele criou a tirinha, que depois foi ganhando cada vez mais sucesso e se tornou, então, uma história em quadrinhos com revistinhas para adultos e crianças. Mas, afinal, quem é Snoopy? Vocês já ouviram falar sobre ele? Vocês conhecem esse personagem? Olhem só, eu tenho aqui uma pergunta para vocês. Quem desses três personagens é o Snoopy? Vocês sabem? Então, eu tenho aqui algumas dicas para a gente descobrir juntos quem é o Snoopy. Será que nós vamos acertar aqui com as dicas? Vamos lá? Primeira dica. O Snoopy tem 2 olhos. Mas olhando bem aqui os três personagens, todos têm 2 olhos. Essa dica não nos ajudou muito. Vamos para a dica número 2. O personagem Snoopy é um animal. Nós temos aqui o primeiro, que é um menino. Então, ele não pode ser o Snoopy. Ele se chama Charlie Brown. Então, Charlie Brown não é o Snoopy.
Tiramos aqui o Charlie Brown. Temos 2 animaizinhos. Qual deles será que é o Snoopy? Dica número 3. Ele está feliz. Opa, mas os 2 estão felizes. Olhem lá o sorriso dos 2. Não dá para saber qual é o Snoopy. Vamos continuar. Dica número 4. O Snoopy tem focinho. Então eu já sei quem é. Olha só. Esse personagem aqui representa um pássaro. E pássaro não tem focinho, tem bico. E o Snoopy é um personagem cachorro. E cachorro tem focinho. Será que é ele? Ah, vamos ver. Então, esse amarelinho, que eu já comentei com vocês que é um passarinho, se chama Woodstock. E ele é o melhor amigo do Snoopy. Então, tchau pro Woodstock. Temos aqui o personagem Snoopy, que é o personagem principal dessa história. Muito bem. Ele é um cachorro. Legal, o cachorro do Charlie Brown. Então, os outros personagens são Charlie Brown, que é o dono do Snoopy, e o Woodstock, que é o amigo dele. Legal, né? Então, assim, as histórias estão em gibis, que são historinhas em quadrinhos. Nós temos aqui uma imagem de um dos gibis que o Charles Schulz fez sobre o Snoopy. Vejam lá. A capa, então, tem várias imagens do Charlie Brown, certo? Então, nessa revista, nós temos várias, como histórias em quadrinhos, como conhecemos, existem várias histórias. Eu peguei aqui um trechinho de uma dessas histórias, que leva esse título, que tem esse nome. Charlie Brown em Escrevendo e Aprendendo. Muito bem. Vamos ver, então, um trechinho dessa história que está naquele gibi. Vamos ver a primeira imagem ali? Nós já sabemos que esse personagem é o Charlie Brown. E o que ele está fazendo? Ele está segurando um papel e está com um lápis ali. Parece que ele está pensando. Sabem o que aconteceu? Ele ganhou um presente da sua avó e ficou muito feliz. Então, ele pegou uma folha e um lápis para escrever uma carta para a sua avó, em agradecimento ao presente. Então, ele está pensando ali que palavras que ele precisa para escrever essa carta e o que ele vai escrever, sobre o que ele vai dizer. Só que nesse dia, estavam fazendo o maior barulho na rua, uma bagunça, as outras crianças gritando, correndo, e o Charlie Brown não conseguiu se concentrar e pensar no que ele iria escrever. E aí, sabem o que aconteceu? Está lá no terceiro quadrinho. Ele resolveu amassar a folha e jogou fora. E falou assim: acho melhor eu ligar para ela. Então, como ele não conseguiu pensar sobre o que ele iria escrever, porque estava muito barulho, ele resolveu então telefonar para a avó, certo? Então, vimos aqui um trechinho de uma história que estava naquele gibi do Snoopy. Mas vejam, o Snoopy apareceu nessa história? Não apareceu, apareceu somente o Charlie Brown, que é o dono do Snoopy, certo? E vocês aí também têm um cachorro, um bichinho de estimação. O bichinho de estimação do Charlie Brown é o Snoopy. Agora eu tenho algumas perguntas. Se vocês observaram os personagens, vocês vão saber responder. Primeiro desafio, então, está lá na tela de vocês. Qual a sombra do Snoopy? Então, sempre quando nós estamos em um ambiente que tenha sol ou que tenha iluminação de lâmpadas, nós projetamos a nossa sombra no chão ou em alguma coisa que está perto.
Nós vamos observar, então, que aqui tem a imagem do Snoopy, certo? Eu vou colocar duas outras imagens. E eu quero que vocês observem pelo contorno qual dessas duas imagens é a sombra do Snoopy. Observem bem. Já sabem qual é a sombra do Snoopy? Apontem aí na tela de vocês a resposta. Vamos ver? Muito bem, temos aqui a sombra do Snoopy, o contorno do Snoopy, que representa ali a sombra dele. Acertaram? Vamos então para mais uma pergunta, mais um desafio. Qual a cor da casa do Snoopy? Vocês viram algumas imagens que o Snoopy está sempre na sua casinha, sempre perto da sua casinha. Ele gosta muito de ficar perto da casa. Mas a casa dele, será que tem uma cor azul, um telhado vermelho? Será que a casa dele é amarela, com telhado vermelho? Ou a casa dele é toda vermelha? Apontem aí na tela de vocês a resposta da cor da casa do Snoopy. Já sabem? Vamos ver? Olha lá a casa do Snoopy. Muito bem. Será que temos mais desafios? Vamos ver lá na tela. Em qual imagem o Snoopy está deitado? Então, como eu já conversei com vocês, o Snoopy adora ficar pertinho da sua casa vermelha. Mas nós temos duas imagens aqui. A primeira, o Snoopy está em pé em cima da sua casa. E na imagem número 2, ele está fazendo o quê? Ele está em cima da casa também, mas ele está em outra posição. Qual dessas duas imagens representa o Snoopy deitado? Já sabem? Apontem aí na tela de vocês a resposta. Vamos ver se vocês acertaram? Muito bem, a imagem número 2 representa o Snoopy deitado. E então, como nós falamos bastante sobre a casa do Snoopy, a casa vermelha, olhem lá a imagem da casinha do Snoopy. E vocês conseguem pensar aí como que nós formamos a palavra casa? Vamos pensar juntos? A primeira sílaba, K. Que letras eu preciso para formar essa primeira sílaba? Já sabem? Vamos ver aqui na tela? Olhem lá. A letra C e a letra A. K. Casa. Esse som parece o som da letra Z, né? Zá. Mas nessa palavra, a palavra casa, nós escrevemos com a letra S. Olhem lá. É o S com som de Z. Nós já vimos isso em aulas anteriores, que algumas palavras são escritas com S, mas elas têm som de Z. E aí, a letrinha A. Porque nessa palavra, então, nós usamos a letra S, porque ela está entre duas vogais, olha, duas letras A. Então, nós colocamos a letra S. É essa a explicação, então, para colocarmos a letra S na palavra casa. Vamos ver, então, quantas letras nós precisamos para formar a palavra casa? Acompanhem comigo. Vamos voltar aqui. 1, 2, 3, 4 letras. Muito bem, 4 letras. E como sempre nós fazemos, vamos contar o número de sílabas. Quantas vezes eu abro a boca para falar casa? Contem comigo. Casa. 2 sílabas. Vamos conferir? Casa. 1,
2 sílabas. Muito bem. Temos a palavra casa. Será que temos mais desafios? Vamos ver lá na tela, acompanhe comigo. Vamos descobrir outras palavras que também iniciam com a sílaba K. Vocês conhecem alguma palavra que também comece com essa sílaba K? Eu já pensei em algumas. Eu vou colocar aqui a imagem de um objeto que vocês conhecem que também começa com a sílaba K. Olhem lá. Que objeto é esse? É uma cadeira. Cadeira também começa com a sílaba K da casa, certo? E nós temos mais um desenho aqui, uma imagem de alguma coisa que também começa com K, da cadeira e da casa. Esse vocês conhecem bem. Vamos ver? Olha lá, um cachorro. Cachorro também começa com K. A letra C e a letra A. Então, falamos sobre a casa, sobre a cadeira, sobre o cachorro. Vocês lembram de mais alguma coisa que começa com K? Tem alguns nomes também que começam com K. Karina. Pensem aí e observem na casa de vocês outros objetos que também começam com K. Eu quero ver se vocês vão descobrir. Combinado? Então, vamos agora observar aqui um novo desafio. Eu tenho aqui a imagem do Snoopy. Agora, nós vamos testar a nossa memória e observar a posição das imagens. Temos aqui o Snoopy e observem aqui o contorno da imagem do Snoopy está na cor verde. Vamos ver a próxima imagem? A imagem do Charlie Brown com um contorno preto. Agora, a imagem do passarinho que se chama Woodstock com um contorno amarelo. E, finalmente, uma imagem dos 3 se abraçando, Charlie Brown, Snoopy e Woodstock. Eles estão se abraçando e o contorno dessa imagem é vermelho. Muito bem. Agora eu vou desafiar vocês a descobrirem qual imagem eu vou ter que colocar em cada um desses contornos. E o segredo é observar o contorno que está na imagem acima. Então, veja. Aqui eu tenho um contorno verde. Qual desses daqui de cima tem o contorno verde também? Descobriram? Será que é o Charlie Brown? Será que é o Woodstock? Não! É o Snoopy na sua casinha. Então, a primeira imagem que vai ali no contorno verde é a imagem do Snoopy. Muito bem. E a segunda imagem? Qual será? Que tem contorno preto. Descobriram? Observem lá as imagens que estão em cima. Muito bem, é o Charlie Brown. Agora, no contorno amarelo, qual imagem que lá em cima também tem contorno amarelo? Descobriram? O do Woodstock. Muito bem. E a última, com contorno vermelho, é a imagem dos 3 amigos se abraçando, Charlie Brown, Snoopy e Woodstock. Será que é mesmo? Muito bem, completamos aqui então o nosso jogo, certo? Será que temos mais desafios? Agora, olhem lá na tela de vocês que interessante. Vocês vão observar um cenário. Complete o cenário. Eu tenho aqui a imagem do céu e uma imagem aqui recortada de um pedacinho da casa do Charlie Brown. Então,
observem lá naquele momento que o Charlie Brown está escrevendo a carta para a avó. Aqui eu tenho a imagem completa, certo? Eu vou colocar agora a imagem que está faltando alguns pedaços do cenário. Viram? Então, o desafio é: qual dessas duas peças aqui, como se fosse um quebra-cabeça, vai se encaixar dentro desse cenário? Vocês já sabem? Descobriram? Me ajudem então. O primeiro aqui, ó, uma imagem do céu. Será que o céu vai aqui ou aqui? O que vocês acham? O céu só pode estar aqui em cima, não é mesmo? Vamos ver se é isso? Olha lá, certinho, muito bem. E aqui esse pedaço então que está faltando, será que é a casa do Charlie Brown? Vamos ver? Olha lá, completou a imagem, muito bem. E agora está na hora de descobrir qual é a palavra secreta de hoje. Vocês já separaram aí as letras? Eu vou pegar aqui novamente e nós vamos pensar sobre quais são as letras. Olhem lá na tela de vocês, nós temos a imagem do Snoopy e as letras que formam a palavra secreta. Lembram que nós já vimos que tem algumas letras repetidas, certo? Então, eu já sei que tem duas letras R's. Vou colocar aqui. Onde é que tá a outra? Aqui, duas letras R's. Isso significa que os dois R's na palavra vão deixar a palavra bem forte com esse som dos dois R's. Nós já vimos isso nas aulas anteriores. Nós temos duas letras C. Separaram aí? Se vocês não têm duas, vocês podem fazer rapidinho aí num pedacinho de papel para que a gente possa completar aqui nossa palavra. Duas letras O, uma letra A e uma letra H. E agora? Será que temos dicas? A dica tá na tela aqui, ó. O Snoopy. Mas será que a palavra é Snoopy? Não é Snoopy. Vocês lembram que nós conversamos lá no início que o Snoopy é um animal de estimação do Charlie Brown. Que animal é esse? O Snoopy é um cachorro. Um cachorro. Será que é esse o segredo? A nossa palavra secreta é cachorro. Vamos tentar então montar a palavra cachorro para ver se dá certo? Vamos lá então, vamos pensar aqui. Cachorro. Cachorro começa com K, igual a casa e a cadeira. Então, eu já sei que as duas primeiras letras são a letra C e a letra A. Formei a sílaba K. Cachorro. Que som é esse? Xô. Parece o som do X. Mas nessa palavra eu vou usar o C e o H, que tem o mesmo som que a letra X. Então, eu vou colocar aqui o C e o H, que tem esse som X, e vou colocar o O para formar xô. Cachorro. Agora eu entendi, porque essa palavra tem dois R's. Vejam que forte que fica o ro, porque eu tenho que utilizar duas vezes a letra R. Aí o som fica bem forte. Cachorro.
Será que é isso mesmo? Será que essa é a palavra secreta? Vamos ver lá na tela? Cachorro! Isso mesmo! Olha lá a imagem do Snoopy e a imagem de um cachorro como ele é na natureza, como a gente conhece. Muito bem! Essa palavra, então, tem muitas letras. Vamos contar quantas letras nós temos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 letras. 8 letras. E para separar em sílabas? Cachorro. Nós temos um segredo aqui que nós já vimos em aulas anteriores. Vocês lembram que quando eu tenho duas letras R ou duas letras S, elas não ficam juntas na hora de separar em sílabas. Eu tenho que colocar uma letra para cada lado. Então, essa separação vai ficar assim, ó. Cachorro. Um R para cá e um R para cá. Vou colocar um pouquinho mais para cá, separadinho, então, para vocês observarem aqui, ó. Cachorro. Ficou um R para cada lado. Quantas sílabas, então? 1, 2, 3 sílabas, certo? Então, agora vamos para mais um desafio. Observem lá na tela de vocês. Uma imagem do desenho ali do Snoopy com 3 personagens. O Snoopy, o Woodstock, que é o pássaro, e o Charlie Brown, que é o dono do Snoopy. Temos também o sol, temos uma planta. E agora o desafio é esse. Encontre os 3 erros. Então, nós temos 2 imagens ali. A primeira com o número 1 e a segunda com o número 2. Vejam que elas não estão iguais. Na imagem número 2, estão faltando alguns elementos da imagem que está no número 1, com os elementos do número 1. Então, o desafio é encontrar 3 erros. 3 coisas que tem na imagem número 1 e não tem na imagem número 2. Eu vou deixar aqui um tempinho para vocês descobrirem e eu já volto. E aí, já descobriram quais as diferenças, os 3 erros das 2 imagens? Vamos ver então. Na primeira imagem, o dia está ensolarado, não é mesmo? Olha lá o sol brilhando na primeira imagem. Será que nós temos o sol na segunda imagem? Não temos, vejam lá, está faltando. Esse é um dos erros? Eu acho que sim. Temos também ali o Snoopy deitado, dormindo. Mas está faltando alguma coisa na segunda imagem. O que será? A orelha? A orelha do Snoopy? Muito bem! E aqui também, olha só. Nós temos uma planta e o Woodstock está em cima da planta, descansando também. Na segunda imagem, nós temos o Woodstock com a planta? Não temos. Então, vamos conferir se é isso mesmo? Olhem lá. Está faltando a planta com Woodstock. Primeiro erro. Que mais? O sol que não apareceu na segunda imagem é o segundo erro. E que mais que nós percebemos? A orelha do Snoopy. Tá faltando ali na segunda imagem. Terceiro erro.
Muito bem, acertamos aí o desafio dos 3 erros. E agora mais um jogo, porque eu sei que vocês gostam de jogo, de participar, e esse jogo é bem legal. É o nosso jogo da memória. Vamos ver então na tela a imagem do Snoopy, mas em posições diferentes. Vejam que a imagem do Snoopy com o contorno azul, o Snoopy está deitado. A imagem do Snoopy com o contorno vermelho, ele está de pé e com óculos escuros. E a imagem com o contorno verde, aparece o Snoopy de costas, me parece até correndo. Então, eu quero que vocês observem bem a posição dessas imagens, porque eu vou dar um tempinho para vocês visualizarem e na volta eu vou esconder aqui as imagens e vocês vão ter que descobrir aonde estão essas imagens. Combinado? Quero ver! Muito bem, já aqui memorizaram a posição das imagens, então olha só. Agora a gente vai ter que descobrir aonde estão as imagens para formar os pares. Combinado? Então eu vou colocar aqui a primeira imagem. A imagem do Snoopy deitado aqui com o contorno azul. E agora, vocês lembram aonde está a outra imagem igual a essa? Apontem aí na tela de vocês. Qual a resposta que vocês acham? Aonde que está essa outra imagem? Já sabem? Vamos ver se vocês acertaram. Era aqui? Muito bem. Quem acertou? E vamos continuar tentando quem ainda não conseguiu. Vamos para a segunda imagem. A segunda imagem é a de contorno vermelho, o Snoopy está de óculos escuros. Aonde está essa outra imagem? Já sabem? Apontem aí na tela de vocês. Eu acho que eu lembro. Vamos lá? Ah, quem disse que estava ali por último, a última imagem acertou. Então, sobraram aqui dois quadrados vermelhos. Será que ali a gente vai encontrar um par também que está faltando? Vamos ver. O Snoopy de costas com ali o contorno verde. Só pode ser essa última aqui. Será que é? Vamos conferir? Muito bem. Esse foi o nosso jogo da memória. Muito divertido. Então, agora vamos para a nossa tarefa final. Vamos ver lá o que nós temos que fazer na nossa tarefa e registrar no caderno. Leia e desenhe. Então, o desafio é ler a palavra e fazer o desenho ao lado da palavra. A primeira palavra, eu vou dar uma dica para vocês. É a nossa palavra secreta de hoje. Nós formamos aqui essa palavra. Vocês lembram? Começa com a sílaba K. K. Que mais? Tem aqui 2 R's. Vocês já sabem? Vão pensando aí. E a segunda palavra, nós também falamos sobre ela, que também começa com a sílaba inicial K. E eu vou dar uma dica. É o lugar onde o Snoopy adora ficar. Já sabem? Então, eu vou aqui dar um tempinho para vocês se organizarem, registrarem no caderno e logo nós voltamos.
pronto? Registraram aí? Quem ainda não conseguiu, não tem problema, nós vamos fazer juntos agora. Vamos descobrir qual que é a primeira palavra? Vamos lá? Cachorro. Cachorro. E aí, eu quero saber se vocês desenharam o cachorro que nós vimos aqui a imagem, ou desenharam o Snoopy, ou desenharam o cachorro de vocês. Para quem tem cachorro em casa. Aqui eu coloquei a imagem do cachorro na nossa aula, mas vocês podem utilizar aí outro desenho. E também recortar uma imagem de uma revista ou de jornal que tenham, então, uma imagem de cachorro. Combinado? E o próximo agora? Sílaba inicial. Casa. Casa. A casa. Será que... Vamos ver qual imagem nós temos aqui. A casa do Snoopy. Mas vocês poderiam ter utilizado aí outro desenho de casa, a casa de vocês, ou uma casa que vocês aí inventaram e imaginaram. Combinado? Quem não conseguiu, pode terminar então agora, sem problema nenhum. Então vamos para a nossa rotina final. Vamos ver se cumprimos todos os desafios e atividades da aula de hoje. Nós separamos os materiais e registramos a data. Olha o Snoopy ali. Recordamos a aula anterior. Isso mesmo. Vimos a história em quadrinhos do Snoopy, os seus amigos, os outros personagens. Vimos a escrita de palavras, a palavra casa e a palavra cachorro. Tivemos a palavra secreta, que era cachorro. E a tarefa final também. Gostaram da aula? E então aproveitem para conhecer então o Snoopy, que é um personagem muito legal. Tenho certeza que vocês vão gostar. Vamos então relembrar o uso do álcool, a lavagem das mãos, que é tão importante, e também o uso da máscara, que nós também devemos continuar utilizando esse importante hábito. Eu vou ficando por aqui e espero vocês na nossa próxima aula. Um beijo e até lá. Tchau!